Vai lá. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. Hoje nós temos aí um cara que é super conhecido na comunidade, um parceiro que é o nosso amigo Marcelo Sinsic. O cara é muito fera, um dos melhores aí no Brasil em gerenciamento e hoje a gente tem a honra de ter ele como nosso palestrante. Marcelo, obrigado por ter aceitado esse convite para estar passando conhecimento seu para essa galera aí. Obrigado, cara. Valeu, obrigado, Thiago. Só não é verdade o que você falou, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Marcelo Sinsic, eu trabalho hoje na Dell Computadores, trabalho como especialista de venda Microsoft mesmo, e uma das coisas que nós, hoje no mercado, mais estamos sentindo é exatamente a necessidade que tem no mercado hoje de se vender e se trabalhar com Azure. Então, hoje o mercado ele quer trabalhar muito com soluções de nuvem, mas existe muitas dúvidas sobre os recursos, sobre como muita coisa funciona, sobre as vantagens de usar ambiente. E uma das coisas que nós sempre mostramos para cliente, que pode parecer uma coisa casual, mas é a automação. Então eu vou falar para vocês sobre 3 recursos. Um deles que é o PowerShell DSC, outro que é utilizar a parte de DSC nos Demolabs, para quem não conhece ainda os Demolabs, e o outro é o Service Manager Automation, que é dentro do Azure. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o conceito de DevOps. São só 2 ou 3 slides, mas é só para dar uma ideia para vocês de onde surgiu toda essa parte de organizar, como que eu vou trabalhar, por exemplo, com a parte de automação, por que ela é tão importante, por que falar hoje num ambiente sem automação, eu estou falando num ambiente que vai atrasar a minha vida, e por que isso é tão importante para o que é chamado de DevOps. DevOps, como também é falado, significa Developer Operations. O que é o Developer Operations? É se criar formas de se trabalhar com os dados que você tem de infra de uma forma dinâmica para quem é desenvolvedor. Então a ideia é eu conseguir entregar tudo que meus desenvolvedores precisam, tanto para fazer desenvolvimento, quanto para fazer homologação, quanto para fazer ambientes de produção, só que de uma forma rápida. Então, para isso, eu preciso de alguma forma dar um trecho do que é chamado de fornecimento contínuo. Então eu preciso garantir que eu não tenha, toda vez que um desenvolvedor falar, eu preciso de uma máquina virtual nova, eu ter que fazer todo o processo na mão, criar essa VM nova, como é que eu automatizaria isso? E, por exemplo, pegar o que está na produção e criar um novo servidor, num determinado caso de farm, por exemplo, como é que eu faria isso? Ou até criar configurações padrão para programas. Então, todos os meus servidores web têm que estar configurados do jeito A, B e C. Então, aí nós entramos com as ferramentas de automação. E a ideia é exatamente ter esse modelo de desenvolvimento contínuo pela necessidade de crescimento do desenvolvimento. Antigamente, quando eu comecei na área de TI, eu ainda trabalhávamos muito com COBOL, e logo depois surgiu os x86 da vida, os Intel, e eles surgiram trabalhando principalmente com o Clipper, DBase e linguagens mais antigas. E normalmente nós só tínhamos um programador, ou 2 no máximo. As empresas de desenvolvimento, por exemplo, nessa época existia a Nasajon, que fazia programas de contabilidade, programas de folha de pagamento, e eles eram equipes de 20, 30 pessoas para fazer o programa que se rodava no Brasil inteiro. Hoje em dia, quando nós falamos numa empresa grande, nós estamos falando de pelo menos 30 desenvolvedores para uma única empresa. Então eu preciso ter essas ferramentas de conseguir automatizar as tarefas que são comuns. E aí é onde chega todo esse conceito aí de automação como um todo. Então eu não vou perder muito tempo com vocês com slides teóricos, para a gente poder ver algumas coisas no Azure, no Virtual Labs e também ver como que a gente utiliza isso na prática. Então o primeiro ponto é, o que é o PowerShell DSC? PowerShell DSC é a sigla de Desired Configuration Manager, ou seja, gerenciamento de configuração desejada. O que eu vou conseguir fazer com ele? Eu vou conseguir criar scripts muito simples
que fazem o processo de configuração de uma máquina. Esse script que está aqui, por exemplo, ele é muito fácil. Ele se chama isinstall, ele trabalha na máquina local, o nó pode ser o nome de uma máquina, um localhost ou uma variável. Eu estou instalando uma Windows Feature, que é o IS. E qual é a operação na Windows Feature IS que eu quero que ele faça? Que ele se assegure que o IS está presente. E a feature que eu quero que ele habilite da lista de features do Windows é a feature Web Server. Então eu tenho lá Web Server, FTP, tenho o .NET. Então nesse caso eu quero que ele verifique se a função Web Server do IS está presente. Eu poderia, por exemplo, aqui, ao invés de presente, colocar absent. Ou seja, eu quero que ele desinstale o SQL Server, ou melhor, o IS Server de uma máquina. Então, eu tanto posso usar essa função para instalar quanto desinstalar. Muito mais fácil, por exemplo, que eu utilizar um script PowerShell onde eu dou o Windows Feature e add ou algum outro comando assim. É muito mais fácil de se ler um PowerShell DSC. Uma pergunta que todo mundo sempre faz. Desde que versão do Windows existe o PowerShell DSC? Ele existe desde a versão Windows 2008 R2, mas ele é muito pouco conhecido. Para vocês terem uma ideia de quando o PowerShell DSC foi criado, ele foi criado na primeira versão do VMM, que foi o VMM 2008, porque ele utilizava o conceito de camadas para criar máquinas virtuais com características já implementadas. Para isso, o que a Microsoft fez? Criou uma linguagem de script específica para instalar funções. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns scripts um pouco mais avançados para vocês entenderem. Então deixa eu colocar aqui alguns deles. Aqui no bloco de notas compartilhado. Esse script, o que ele está fazendo? Notem que ele recebe um parâmetro, esse parâmetro se chama param machine, param é o termo parâmetro, machine name, e ele utiliza essa variável que vai ser solicitada durante a execução, ele instala o IS e habilita a feature do WebASP 4.5. Notem que, se contarmos aqui as chaves que estão sendo abertas, esse produto, esse script, ele está instalando o IS, na sequência instalando uma feature dentro do Windows, já que o .NET não faz parte das features do IS. Se o .NET fizesse parte das features do IS, eu poderia simplesmente pegar ele aqui e colocar ele aqui dentro. Um outro exemplo, um pouco mais avançado aqui de PowerShell DSC. Deixa eu copiar ele aqui. Esse script ele está funcionando especificamente no servidor 001. Ele está instalando a feature Web Server, garantindo que ela está presente, e ele está fazendo algo a mais aqui embaixo. Ele está criando um diretório. Notem que ele usa o comando file, ou seja, ele está chamando comandos de arquivo. Ele está querendo se assegurar de que existe na máquina um diretório. Que diretório é esse? Aqui ele está definindo a variável do diretório, que é C e netpub wwroot. E dizendo que isso depende, ou seja, a existência desse diretório depende que a myRole_example esteja instalada, que é a que está aqui em cima. Ou seja, o que nós estamos fazendo nesse caso? Nós estamos mandando ele instalar o IS e, na sequência, criar um diretório. Como eu estou dizendo que a criação desse diretório depende da myRole_example que está em cima, ele primeiro vai instalar o IS para depois copiar e criar esse diretório. Então, já é um exemplo que faz algumas coisas a mais, demonstrando a interdependência dos comandos dentro do DSC. Um outro exemplo mais interessante é esse aqui, que também já é maior. Eu importo um módulo de comandos, instalo a feature do IS, habilito o .NET 4.5. Na sequência, nós garantimos que o serviço do ASP, do IS, fique em estado stop.
Interessante fazer isso, né? Por que que eu instalei a feature do IS, instalei o .NET 4.5 e na sequência pedi para o IS parar, ele entrar em modo de stop? Porque se vocês notarem os comandos abaixo, ele vai copiar, ele vai fazer uma cópia de dados. Ele vai pegar um diretório de origem e copiar num diretório de destino. Ou seja, eu pego um determinado diretório onde eu tenho meus arquivos fontes de um determinado site e mando copiar esse diretório. Para copiar esse diretório, eu preciso que o site esteja fora do ar. E como último comando, aqui embaixo, o que que ele faz? Ele dá um start novamente no site. Então aqui dá para se ter uma ideia de como que o PowerShell DSC, mesmo em exemplos simples, já é muito funcional. Eu instalei o IS, instalei o ASP.NET, criei um novo website e stop, copiei os arquivos que eu tinha de origem para dentro desse site e dei um start no site. Imaginem isso para um desenvolvedor. Então, todas as vezes que ele precisa fazer um teste de uma aplicação, ele roda esse script antes de fazer o teste da aplicação e aquela aplicação está zerada. Quer dizer, aquela aplicação está pronta para ser testada. E um quarto exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é simples também. Marcelo, Oi. a tela que está mostrando para a gente do slide é o PowerShell Design Configuration Manager. Ah, não mostrou as anotações compartilhadas? Não mostrou. Pessoal, Poxa vida. Peraí. Eu tô vendo. Ó, pessoal, para vocês verem a anotação compartilhada, ali na parte superior. Eu vou abrir os TXT. Acho que vai ser mais fácil. Ah, tá, não é. Ah, tá, beleza. Aí eu compartilho aqui os TXT. Tá. Se o povo não vai saber agora chegar até lá. Então pronto. Agora você está vendo. Aí, beleza, agora sim, agora sim. Agora tem que falar tudo de novo. Então, voltando, pessoal. Esse é um dos scripts que eu estava comentando antes. Como eu já tinha falado antes, eu estou me assegurando que está presente numa máquina a função de web server e, na sequência, eu quero instalar uma feature, que é a feature ASP, e essa feature chama-se Web ASP 4.5. Esses nomes de features, eles na verdade são fixos. Você consegue saber no manual do próprio DSC. O outro exemplo que eu tinha mostrado para vocês, aqui vou pegar o segundo script. Compartilhou? Tiago? Eu estou vendo o exemplo 3. É esse mesmo. É esse mesmo. Eu vou pular o 2 porque ele era bem parecido com esse. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou direto para ele. Esse script, pessoal, é o que eu estava falando agora há pouco, que ele é um pouco mais complexo. Notem que ele faz o seguinte. Ele instala a feature do IS. Na sequência, ele instala o ASP.NET. O terceiro passo dele, qual é? Ele se assegura e cria um site dentro do IS, que é o default website. O quarto passo, ele pega todos os arquivos que estão em uma determinada pasta, copia para a pasta do INETPub e diz que isso é um diretório virtual. E o quinto passo, ele dá um start no site. Então, o que eu havia comentado naquela hora sobre esse exemplo que vocês não estavam vendo a tela, é que neste exemplo é um caso típico de desenvolvimento. É aquele desenvolvedor, por exemplo, que ele precisa pegar o código-fonte ou os arquivos da aplicação dele, publicar isso num novo servidor com mínimo de esforço, sem ele ter que copiar tudo na mão. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai criar esse scriptzinho e cria uma máquina zerada. Nessa máquina zerada, ao executar esse script, ao invés de estar aqui em SourcePath, um diretório, poderia estar o nome de um servidor. Então, esse script instalaria o IS, instalaria o ASP, criaria um site virtual, copiaria os arquivos que estão na rede para dentro desse servidor e coloca o site em operação sem que o desenvolvedor tivesse que tomar nenhuma ação manual. Mas o mais interessante aqui é ver isso acontecendo e como que eu encontro os comandos de DSC. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Queria saber aí se está aparecendo o Firefox.
Tá sim, Marcelo. Tá no Script Center. É isso mesmo. Então, pessoal, como que vocês vão encontrar os guias do PowerShell DSC? Basta ir no TechNet e dar um Windows PowerShell DSC, que a primeira página que vai aparecer é esse do Script Center. Aqui já dá para você ter uma ideia de por que o PowerShell DSC foi criado. Notem que ele foi criado exatamente para dar suporte ao System Center. Porque as ferramentas System Center precisam configurar recursos nas máquinas. Então a Microsoft criou o recurso do DSC para que tanto o Configuration Manager quanto o Virtual Machine Manager pudessem injetar funções dentro das máquinas que são gerenciadas. E aí você pergunta o seguinte: quantos diferentes comandos de DSC eu tenho? Se você pegar aqui nessa árvore DSC Resources, dá para se ter uma ideia dos tipos de comandos que eu tenho. Por exemplo, comandos que mexem com registry. Então eu tenho aqui uma série de comandos que são os comandos de registry. Então eu crio dentro do meu arquivo PowerShell uma seção chamada registry, dou um determinado nome para essa seção, digo o nome da chave, qual é o valor, se eu quero que essa chave seja apagada, ou seja, absente, ou se eu quero que ela seja criada, que é presente, se eu devo ou não forçar a chave, se ela é hexadecimal, se ela depende de outras chaves, e no caso dela ser uma chave, por exemplo, com multistring, qual que são as strings que eu estou colocando dentro dela. E todos os exemplos do TechNet, eles trazem detalhes de como utilizar. Então, por exemplo, como que eu criaria dentro do DSC uma chave de registry? Olhem o exemplo. Eu asseguro que ela está presente, crio essa chave dentro de example key, coloco nela o nome de test value e o valor test data. Agora, digamos que eu tenho uma outra situação. Eu tenho um caso, por exemplo, onde eu preciso subir serviços da máquina. Eu preciso dar um stop no serviço, por exemplo, do SQL Server, copiar ou fazer um backup e, na sequência, subir o serviço da SQL de novo. Parece algo bem simples e isso também é feito dentro do DSC. Notem aqui, eu dou o nome do serviço e em que estado que eu quero que ele esteja. Se eu quero que ele esteja em running ou se ele esteja em stop. Assim como também eu posso mudar o startup desse determinado serviço, de automático, disable ou manual. É interessante usar um script desses, por exemplo, de script de logon. Digamos que eu tenha certos serviços na máquina que, por compliance, por padrão da minha empresa, esses serviços não podem estar funcionando. Então eu posso usar o DSC dentro de um script de logon no meu Active Directory para desativar todos esses serviços e mudar o tipo deles, por exemplo. Ou fazer um script de configuração padrão na máquina. Então, todas as máquinas novas, eu crio um DSC com todos os comandos que desabilitam serviços, criam chaves de registry, instalam serviços específicos, mexem com coisas do usuário, copiam arquivos e até mexer no ambiente. Porque se vocês olharem aqui, eu tenho uma parte do DSC que é o DSC Environment Resources, onde eu posso alterar várias coisas na máquina. Então, todos esses modelos e exemplos de DSC são muito simples de serem utilizados, como vocês viram nos primeiros scripts ali de exemplo. São bem fáceis e podem ser copiados, ok? Agora, todos vocês devem ficar pensando, não parece tão fácil assim, como é que eu usaria isso? Será que realmente funciona? Uma forma de você estudar o PowerShell DSC é utilizando os Virtual Labs. Para quem ainda não conhece os Virtual Labs, vale a pena conhecer, tá? O que eles são? Eles são ambientes onde você cria máquinas virtuais. Então, no meu caso aqui, vocês podem ver, é o exemplo que eu vou utilizar daqui a pouco com vocês. São 3 máquinas virtuais que estão hosteadas dentro do ambiente da Microsoft. Eu consigo trabalhar com essas 3 máquinas virtuais. Notem que aqui, na lateral, eu tenho um link chamado Manuais. Aqui eu tenho os manuais dos laboratórios. Então eu posso baixar esse manual e seguir um guia passo a passo para fazer determinada tarefa. E aí trabalhar com essas tarefas para fazer determinado laboratório. E dentro do DSC, você pode ter laboratórios específicos, como é esse caso aqui. Ó. Notem que eu tenho um laboratório já pronto da Microsoft para testar o DSC.
Mas digamos que você queira testar outra coisa. Por exemplo, já que eu vou mostrar o DSC aqui, você gostou, por exemplo, do recurso do Virtual Labs, e eu quero testar, por exemplo, uma ferramenta que eu nunca usei. Por exemplo, o Link. Eu nunca usei Link. Então, ou melhor, nem vamos falar de Link, vamos falar do VMM, do System Center Virtual Machine. Então, eu posso vir aqui, Virtual Machine. Ele vai procurar nas bibliotecas de Virtual Labs todos os Virtual Labs que são de Virtual Machine Manager. É que Virtual Machine vai vir todos, né? Então, vou deixar aqui Virtual Machine Manager. E aí ele me traz a lista de todos os laboratórios prontos para se fazer, por exemplo, uma tarefa. Eu vou dar um exemplo bem específico para vocês. Nós temos muita dificuldade em fazer laboratórios, por exemplo, demonstrando storage virtual dentro do Virtual Machine Manager. Mas você tem vários laboratórios específicos já prontos nesse ambiente do Virtual Lab que você roda isso. Então, uma dica que nós sempre damos para quem quer aprender alguma coisa. Você começa dando uma lida em um determinado material que você achou. Na sequência, abre o Virtual Labs do TechNet e procure o Virtual Lab daquela feature específica que você quer fazer. Por exemplo, DFS do Windows. Então, se você quer aprender DFS, você vai ter DFS aqui dentro de um Windows Server. Assim como AD, Group Policy e tantos outros recursos. No meu caso aqui, eu comentei com vocês que eu havia criado um laboratório de DSC. Então, esse é o meu laboratório. É um laboratório bem simples. Eu tenho uma máquina que é Domain Controller, uma máquina que é Admin e uma máquina que vai ser o meu Web Server. Então, notem aqui que eu tenho essa máquina chamada de Server 1. Essa máquina Server 1, ela não tem IIS. Então, se eu chegar aqui e tentar ler um site, vamos ver que ele vai dar erro e vai dizer que essa máquina não possui IIS instalado. Só que notem que dentro do meu Server Manager, realmente eu não tenho esse recurso. Então vamos rodar um DSC, aí nós vamos ver na prática como que o DSC resolve esse meu problema. Então está aí, não tem a página. Então eu vou vir aqui na minha máquina chamada de Admin. Aqui no diretório C já tem um script pronto para fazer esse laboratório que eu vou mostrar para vocês, Lab Files. Vou usar esse arquivo chamado DSC Scripts. E aqui eu tenho um arquivinho já pré-criado para fazer o que eu quero. Notem que esse arquivo ele vai fazer o quê? Vamos lá. Ele vai instalar o IIS, na sequência, habilitar o ASP. O terceiro comando, ele vai criar um diretório virtual. No caso aqui, ele vai chamar esse diretório de Bakery Website, website da padaria. E o próximo comando é copiar os arquivos e colocar o site para rodar, ligando o log. Então, é um script simples, mas que ele vai fazer uma coisa bem interessante. Ele vai se conectar no server 1, instalar o IIS, instalar o ASP, copiar os diretórios do site e subir o site. Então, vamos rodar esse comando? Então, eu vou compilar o comando. Todo o PowerShell DSC, ele primeiro é compilado, então a primeira execução dele, você dá o nome do script e o que ele vai fazer? Ele vai carregar esse script para a memória. E como é que eu chamo esse script agora? Então eu faço o seguinte, start DSC configuration e o nome da seção que esse script tem, que no caso está aqui na primeira linha, IIS website. Um único arquivo pode conter várias diferentes configuration nodes. Então, neste caso, eu tenho um configuration node chamado IIS website que faz todo esse processo no server 1. Então, eu venho aqui, dou aqui o nome IIS website. Olha, notem que ele já achou sozinho, porque isso está compilado dentro do servidor agora. E rodei. Não, agora deu running. A primeira vez ele deu falha. Vamos ver se ele está rodando? Então vamos fazer o seguinte, como é que eu vou saber se ele realmente está fazendo o que eu pedi? Eu vou vir aqui no server 1. Vou dar uma olhada aqui no Task Manager.
Na verdade, ele não começou a rodar ainda. Deixa eu ver de novo aqui se ele rodou. Foi. Vou esperar aí para ver se ele roda, que ele vai demorar um pouquinho para começar. Agora foi. Então, a partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai instalar as features que nós pedimos, que é o IS, e fazer a cópia de arquivos. Todo esse modelo que vocês viram que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente fiz o quê? Os scripts estão prontos. Então, eu vim aqui a partir do Virtual Labs, pedi para executar as máquinas virtuais, e automaticamente ele já cria todo esse ambiente que eu usei para o teste aqui. Então, esse ambiente do PowerShell DSC é muito funcional para vocês. Vocês podem usar esse teste tanto para DSC quanto para outros ambientes. E no caso do DSC, por que eu sempre utilizo o TechNet Virtual Labs para isso? Porque, na verdade, os TechNet Virtual Labs são baseados em PowerShell DSC. As máquinas virtuais, elas são todas iguais. E o que acontece? No momento em que o ambiente de Virtual Labs cria as máquinas virtuais, ele utiliza os scripts DSC para customizá-las. Como é que nós podemos saber disso? Como é que nós conseguimos saber que é assim? Porque você consegue enxergar isso a partir de algumas situações. Por exemplo, quando eu crio... só para perguntar, saiu a tela, né? Ou ela ainda está aparecendo para vocês? Não, agora tá. Agora voltou, né? Agora tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu tiro essa barrinha aqui da frente que ela está me atrapalhando? A barrinha do... Qual barrinha? A do link. A do Live Meeting, que ela está bem em cima aqui das abas do navegador. Ah, consegui mudar. Então, pessoal, eu ia mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Sabem quando que a gente realmente usa o PowerShell DSC? A gente usa na seguinte situação. Lembram aquele primeiro PowerShell que eu mostrei para vocês? Um PowerShell que eu tinha, que ele instalava o IS? Olhem que interessante o que eu consigo fazer. Eu venho aqui, quando eu crio uma máquina virtual nova, dentro do Azure, vou dar um nome qualquer para essa máquina. Vou indicar qual que é o nome dela, padrão. E uma coisa que talvez vocês nunca tenham se tocado, talvez vocês nunca tenham nem notado que isso existe, é esse terceiro opção de extensões de configuração. Esse script personalizado que vocês estão vendo aqui é um PowerShell DSC. Então eu posso vir aqui, escolher o arquivo, qualquer um daqueles arquivos que eu mostrei para vocês antes como exemplo. Por exemplo, vou pegar esse arquivo aqui, dar um OK e agora criar a máquina virtual. O que ele vai fazer? No momento que o Azure subir a máquina virtual, ele vai executar esse script para fazer as configurações. Por exemplo, nesse caso, esse exemplo 3.ps1 é o mesmo script que está lá no Virtual Labs, que instala o IS e instala o ASP.NET. Então, esse é um exemplo interessante, por quê? Porque você consegue, depois que você criou um PowerShell DSC, padronizar suas novas máquinas, usando apenas um scriptzinho. Mas aí vem um porém. Legal, eu entendi o que é um PowerShell DSC. Então, o PowerShell DSC, na verdade, é uma extensão do PowerShell que a Microsoft criou. Se vocês entenderam bem, não é isso que pareceu? Ele é uma extensão do PowerShell, onde a Microsoft ela criou determinados recursos que você consegue configurar uma máquina.
Só que são coisas bem específicas. Criar chave de registry, instalar features, que um desenvolvedor facilmente pega, cria um script e faz tudo isso. É correto, a ideia é essa mesmo. Mas e se eu precisar automatizar as coisas e eu não ter que ficar usando esse arquivinho na mão? O que eu consigo fazer? Você pode criar scripts que incorporem o PowerShell DSC. Esse exemplo que está aqui é um deles. Esse mesmo script que eu mostrei para vocês, eu posso publicar ele dentro de um storage. Então, aqui dentro, vou voltar para a minha tela do Windows Azure. Aqui está a minha tela do Windows Azure. Aqui em Storages, eu tenho aqui um determinado storage, que é uma storage default, e tenho os containers. Para quem não conhece o Azure, esse é o conceito de storage dele. E eu tenho dentro desse storage os containers, como se fossem as pastas de arquivos. Notem que eu tenho aqui uma pasta chamada Windows PowerShell DSC. Dentro dessa pasta, eu tenho um script. Olha lá, eu tenho um script que está aqui dentro, e todas as vezes que eu quiser criar uma máquina virtual usando script, eu posso utilizar esse comando que está aqui no PPT. Notem esse comando. A primeira linha está fazendo o quê? Criando uma nova máquina virtual, dando para ela o nome de exemplo 1 e criando ela com um disco de 127 GB. O segundo comando está colocando o usuário e a senha de administrador. O terceiro comando está fazendo exatamente o quê? No momento que essa máquina já está criada e já tem um administrador, eu estou dizendo para ele que o próximo passo na sequência é usar o meu arquivo que está lá no storage e executar o configuration IIS install. E aí eu mando ele criar a VM. Então ele vai criar a VM com o nome de exemplo 1, vai colocar o usuário admin account, instalar o IIS e a máquina vai estar pronta para boot. Então é um exemplo prático. Você pode, por exemplo, se você precisar criar um farm de web services, por exemplo, todos iguais, você cria um arquivo PowerShell DSC que faz todas as configurações da máquina e executa esse script num looping de 20 vezes. Então, por exemplo, você faz lá um for each de 20 vezes dentro do PowerShell, cada um dando um número diferente para a máquina, e você vai ter 20 máquinas idênticas criadas usando uma imagem padrão e pré-configurada. Isso é muito interessante de se fazer. Então, é por isso que o PowerShell DSC, apesar de ele ter uma certa dificuldade de aprendizagem no início, depois que você aprender a usar ele, o seu ambiente fica muito mais dinâmico, fica muito mais fácil você criar uma máquina virtual, você ter padrões, aquele exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco no portal do Azure. Quando você cria uma máquina virtual, você dá aquele terceiro tique em Extension Configurations, diz o script de PowerShell DSC que você quer que ele utilize, e ele vai automaticamente criar a máquina virtual e configurar ela do jeito que é o seu padrão dentro da empresa. Todas as suas máquinas vão nascer já padronizadas, com firewall desligado, com arquivos específicos e todas as outras configurações que você precisar. E isso é bem interessante num ambiente onde você precisa demandar criação de máquinas muitas vezes. Então esse é o PowerShell DSC, deu para vocês terem aí uma ideia. Lembrando mais uma vez, vocês não precisam se esforçar e montar laboratórios para isso. Basta usar o TechNet Virtual Labs, usar o PowerShell Desire State Configuration que já tem pronto. Lembrando que na lateralzinha ele tem o manual, você consegue alternar entre as VMs e você consegue fazer esses mesmos exemplos que eu fiz aqui, estão todos lá dentro. Agora vamos falar de uma outra questão, que é o Service Manager Automation. O Service Manager Automation, ele usa um conceito de PowerShell DSC também, mas ele tem uma função um pouco diferente. A função dele é criar runbooks dentro do Azure. O que é um runbook? É a primeira pergunta. Um runbook é uma sequência de comandos, um job de automatização que eu preciso num ambiente. Esse runbook, ele tem que ser colocado em uma determinada situação em que eu quero que ele aconteça no Azure. O típico exemplo de runbook qual é? Dar stop em todas as VMs quando der 6 horas da tarde. Notem que é isso que esse script faz. Esse script ele é bem simples. Primeira linha, eu seleciono a minha assinatura, que se chama MSDN Premium. Na segunda linha, eu
pego a lista de VMs que estão dentro da minha assinatura. O passo seguinte é fazer um for each, ou seja, eu vou varrer todas as máquinas virtuais e dar um stop em cada uma delas. Então esse script é extremamente simples, não é? Ele simplesmente abre a minha assinatura, lê a lista de máquinas e sai dando um stop em todas elas. Vamos ver se ele funciona? Então eu vou abrir aqui o meu portal do Azure de novo. Se abriu aí, vocês podem me avisar, por favor, para mim não estar com tela atrasada. Abriu? Ok. Notem que das minhas máquinas virtuais, uma delas está em execução. Qual é a tarefa que eu quero fazer agora? Eu quero que essa máquina ela pare de rodar. Eu não quero nenhuma máquina virtual em execução. Eu tenho aqui dentro do Azure uma camada de serviços que é automação. Eu tenho duas contas de automação. Uma delas é essa conta aqui. Então eu vou abrir ela. E dentro dela eu tenho os painéis para saber quando que meus runbooks estão sendo executados, quantos estão em execução, e eu tenho a lista de runbooks. Então o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar e quero que executar esse script que derruba todas as máquinas. Vamos executar ele? Então eu abro ele. Deixa eu voltar aqui. Eu clico nele e dou um iniciar. Vamos ver então a execução desse runbook. Ele vai começar a executar. Ok, começou. Eu posso exibir a execução dele. Então, aqui está, ele está iniciando. Então, por enquanto, ele ainda está executando. A sequência dele qual é? Enquanto ele vai executando aqui, vamos dando uma olhada no que esse script faz. Então, voltando aqui na tela principal, eu tenho o meu script. Esse script ele tem um determinado modo de agir, ele tem uma sequência. Então, vamos lá. O que ele faz? Ele abre a minha conta usando uma credencial, pega essa credencial para abrir uma assinatura dentro do Azure. Na sequência, o que ele faz? Lê a lista de VMs, que é aquela sequência que eu já havia mostrado no PPT. Lê a lista de VMs e derruba todas elas. O que eu quero saber agora é se ele rodou. Então vamos lá, voltar aqui na tela principal. Aqui, então ele está em execução. Ó, está aqui em execução o meu script. Eu consigo saber quantas vezes os scripts foram executados. Espera só ele carregar as listas. Deixa eu voltar e abrir de novo, para ele ficar um pouco mais rápido aqui. Pronto, vamos reabrir. Ok. Painel. Agora ele foi. Então ele me indicou aqui que meu script está em execução. Vamos ver então o que ele está fazendo? Olhem só que interessante. Ele está me dizendo que esse script está em execução e ele me dá o histórico das funções que o script está executando. Eu consigo, por exemplo, ver o log detalhado da execução desse script. Então, olha aqui, cada comando que ele foi executando, ele vai me indicando, e ele vai me indicando o que ele está fazendo com as VMs. Então, notem que ele está fazendo aquele looping, onde ele está abrindo cada máquina virtual, e ele está derrubando cada uma delas. Então, ele está fazendo exatamente o que eu pedi. Então, ele está executando os comandos. Eu posso até ver os detalhes dos comandos que ele está executando. Posso ver a origem dos comandos. Então, relembrando que o script que está sendo executado é esse aqui. Então, ele está me indicando quais os comandos que ele está fazendo de forma verbosa, ou seja, de forma detalhada. E daqui a pouco ele vai aparecer a minha máquina aqui que estava em execução.
Se eu pegar uma execução anterior, aqui está, ó, todas as máquinas foram listadas e todas as máquinas passaram pela operação de stop. Bem, é um script simples, não é? É um script que faz o quê? Lê uma lista de VMs e derruba todas elas. Então é um script interessante. Por que ele é um script importante para mim? Porque como a minha conta dentro do Azure é uma cópia onde eu tenho poucos créditos, eu não posso deixar máquinas virtuais rodando o tempo todo. Então eu preciso de um script que derrube essas VMs em determinado horário do dia. Então eu criei meu runbook, que é o meu runbook que nós vimos executando agora. E uma coisa que eu posso fazer é agendar ele. Vocês notaram aqui no painel que esse meu runbook ele roda todos os dias? Se ele carregar aqui que o Azure, quando está compartilhado dentro do Live Meeting, ele dá uns flicks de tela. Pronto, agora foi. Notem no gráfico de execução que esse script ele roda todos os dias. Notaram? Hoje ele rodou várias vezes porque eu testei antes de começar o webcast, mas todos os dias o script roda. Por quê? Porque eu agendei ele. Eu agendei esse script para todos os dias, às 18 horas e 30 minutos ele executar. E eu posso fazer ele fazer isso a qualquer horário. Então eu posso chegar, por exemplo, aqui e criar um novo agendamento. E aí eu crio esse agendamento e indico, eu quero que esse script rode às 8 horas da manhã, eu quero, por exemplo, eu poderia inverter o meu script. Eu poderia chegar aqui no meu script e fazer o seguinte. Ao invés de ele dar stop, eu poderia alterar o meu script para fazer start. Eu poderia alterar aqui, ó, de stop para start. E todos os dias, às 8 horas da manhã, eu executaria o script que dá start nas máquinas virtuais. E todos os dias, às 18h30 da tarde ou da noite, eu executaria o script que faz stop nas máquinas virtuais. E é muito simples de serem criados. Basta chegar aqui, dar um novo, e eu consigo criar aqui dentro do runbook os dados que eu quero, sejam eles um agendamento ou qualquer outra opção. Ok? Agora, uma outra questão interessante. Parece bem fácil de fazer, mas todos nós sabemos que não é bem assim, né? Só para nós vermos se o meu script já acabou. Aqui, ele concluiu. Vamos ver se ele concluiu com sucesso? Então está aqui, ele concluiu, ele acabou agora, demorou 5 minutos para rodar, e está aqui a saída dele, ó. Então ele deu stop em todas as VMs, inclusive na VM que eu havia ligado antes de começar o webcast. Vamos ver se ela parou mesmo, porque afinal de contas a gente precisa ver para crer. Então eu vou voltar aqui para o meu portal do Azure, vou olhar aqui as máquinas virtuais, vamos dar um refresh. Sim, sim. Oi? Enquanto dá o refresh, tem uma pergunta aqui. O Robson Cartes está perguntando o seguinte: há um limite de VMs que são suportados para essa automação? Ele está falando da automação do Azure, que no caso é a que eu fiz aqui, né? No caso de dar o shutdown. Não tem limite, porque na verdade ele não tem nada a ver com VM. Na verdade, o que essa automação está fazendo é uma determinada sequência de código. Agora, por exemplo, se você está se referindo, Robson, ao script porque ele faz um for each, não faz diferença, porque para o Azure, cada for each é uma sequência de comandos. Então, para cada VM dentro do conjunto de VMs, ele vai executar aqueles dois comandos, que é o stop virtual machine e o write output para me dar o log. Então, eu posso fazer para quantas VMs eu quiser. Uma pergunta que talvez seja mais interessante seja o custo.
Quanto que eu pago pelo automation? O automation ele é pago por pacotes de scripts. Então, ele tem um custo específico, como tudo no Azure, e você paga pelo número de execuções de runbooks em determinado período. Então, você paga lá, por exemplo, 100 execuções de runbook que estão sendo feitas. Tá? Mas é um valor assim ínfimo, não é um valor que faria diferença assim, numa conta de Azure. Voltando então aqui ao laboratório, agora vocês podem ver que a máquina parou. Ou seja, quem parou ela? O meu script. Então, esse é o recurso interessante do SMA, ou do Service Manager Automation. O fato de eu criar rotinas que façam um processo automático para mim. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Qual é? Criar o script que sobe uma máquina virtual no mesmo modelo do script que eu tenho, que derruba as máquinas. Então, eu vou entrar aqui na minha conta de automação. Vou pegar aqui o meu runbook que já existe, que é o runbook de shutdown. Vou aqui pegar o código dele. Então, vamos entrar aqui como se eu fosse editar o código. E vamos copiar o código dele aqui. Ctrl C. E agora vamos criar um novo runbook. Então, eu tenho aqui o meu sistema. E eu quero, por exemplo, criar um runbook novo. Então, novo, runbook, criação rápida. Opa! E se eu quiser usar scripts de mercado? De mercado não, mas da comunidade. Por exemplo, eu já sei o script que eu quero criar. Mas digamos que eu quisesse criar um script para fazer determinada função que eu sei que isso é comum e vários usuários já devem ter precisado fazer isso. Notem que eu tenho criação rápida ou galeria. A Microsoft ela disponibilizou uma galeria de mais de 900 scripts que já existem e estão prontos. Então, vocês têm vários scripts aqui. 180 já estão publicados. Então, por exemplo, eu preciso de um script que faça exatamente o que nós comentamos agora. Eu quero um script que deixa shutdown em todas as máquinas. Ou que dê start. Então, eu venho aqui em Utility. E aqui eu tenho um script que faz log de SQL, que faz start em automações, que faz vários outros recursos. Eu posso também pegar um script, por exemplo, para fazer backup das máquinas. Por que não? Então eu venho aqui em backup, eu tenho um script aqui específico que ele faz backup de todas as máquinas virtuais para a cloud. Então o que esse script vai fazer? Eu posso até ver o código fonte dele. Aí está o script. Ele vai pegar todas as máquinas virtuais e vai fazer um backup de todas elas. Então, eu já tenho uma biblioteca de script grande criada, que eu posso utilizar, ou criar os meus. É claro que é muito mais fácil você usar os que já estão criados. Mas, voltando ao nosso exemplo, eu vou criar aqui um novo script, um novo runbook. Manualmente, vou chamar ele de Inicia VMs. Inicia todas as VMs Azure. Ok. Ele vai estar dentro da minha conta, que é a conta que eu já criei antes. Ok. Vamos dar um refresh aqui para ele aparecer. Aqui está então o meu terceiro script. Eu posso chegar aqui agora, editar ele, já que ele está vazio, né? Porque ele nunca foi executado. Então ele tem aqui um código vazio. Eu copio o código que eu tinha colocado antes e mudo o comando aqui de stop para start e publico esse script. Então eu posso testar ele. Na verdade eu não deveria fazer esse teste, porque muito provavelmente ele vai acabar executando subindo todas as minhas máquinas. Deixa eu só arrumar aqui que o nome dele tem que ser o mesmo.
E agora eu vou publicar ele. Ok? Pronto. Então agora eu tenho um script e eu posso agendar esse script para acontecer, por exemplo, todo dia de manhã. Então eu crio uma nova agenda. Então, por exemplo, eu vou criar uma agenda que eu vou chamar de início do dia. Que executa todos os dias às 8 horas da manhã. E ele se repete a todos os momentos. Assim, eu estou mandando ele rodar. Preciso mandar ele rodar pelo menos a partir de amanhã. Ok. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, ele vai executar esse script e vai subir todas as máquinas virtuais. Uma pergunta interessante quando a gente começa a mexer com esses recursos. Vocês devem notar que aqui no... Deixa eu só desvincular ele, porque na verdade eu não quero que ele amanhã suba todas as minhas VMs. Então, aqui no script, vocês devem ter notado que eu utilizo um tal de usuário SMA. Da onde que eu tiro? Como é que eu gerencio scripts? Várias vezes que eu demonstrei esses scripts de SMA, os usuários eles tiveram dificuldade porque eles falam o seguinte: como é que eu autentico? Como é que você chega nas coisas? Notem que aqui eu tenho uma pasta chamada ativos. Nessa pasta ativos ficam todos os recursos que eu vou criando para os scripts. Então notem que eles estão aqui, ó. Olha lá o horário que eu criei agora há pouco, a agenda para as 8h05 da manhã. Olha ela aqui, ó. Olha lá o horário de final de expediente. Olha o meu usuário SMA aqui. A minha conta. Como é que ele sabia? Como é que ele conseguiu ler a minha conta no Azure? Porque antes de eu começar a criar o script, eu criei esses usuários, eu criei as agendas, e eu posso criar outros desses. Por exemplo, digamos que eu precise criar um usuário que eu quero usar para executar os scripts, como se fosse um usuário administrador. Eu clico aqui, indico que eu quero criar uma credencial, e coloco aqui que é uma credencial de PowerShell. E aí eu crio um usuário. Por exemplo, usuário ABC Quinta. E dou um nome para esse usuário e uma senha. Vamos colocar aqui, por exemplo, a senha m@123456. m@123456. Eu criei um usuário específico só para rodar PowerShell. Então, quando eu criar aqui o meu runbook, aqui na linha do runbook, onde eu indiquei qual é o usuário que ele vai utilizar, por exemplo, aqui, em vez de usuário, eu coloco ABC Quinta e ele vai automaticamente se logar com esse usuário agora. E a mesma coisa vale para a conta, vale para todos os outros recursos que eu criei. Eu posso trabalhar com esses ativos. Mas os ativos também podem ser outras coisas. Por exemplo, módulos de PowerShell. Digamos que você queira usar o SMA para gerenciar, por exemplo, um determinado recurso como o IS. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é importar módulos. Eu venho aqui e indico para ele onde está o módulo, que é o módulo de execução, que é a DLL, onde estão os comandos de IS de PowerShell. Eu importo esse módulo para dentro da minha biblioteca de SMA, quer dizer, da minha biblioteca de scripts, e daí para frente eu posso utilizar aqueles comandos aqui dentro. Notem que eu já inseri várias bibliotecas. Por exemplo, eu inseri a biblioteca de PowerShell, a biblioteca de CMDs, tudo para que durante os meus scripts eu possa usar. Então, por exemplo, se na sua empresa, quando você abre o PowerShell, você tem que dar um import, exemplo, importe tal módulo. Você coloca esse módulo dentro do SMA e você pode usar as mesmas funções que você utilizava antes. Isso é bem interessante, é bem rico de ser usado. E fora que eu tenho outros recursos também no SMA. Mas lembrando, o básico do SMA qual é? É o fato de eu poder automatizar tarefas repetitivas
como é o caso do que eu fiz aqui agora. Eu criei um script que sobe todas as VMs e um outro script que derruba todas as VMs em horários pré-estabelecidos. E aí você pode fazer isso para tudo, até mesmo criar scripts com parâmetros. Vou mostrar para vocês agora o meu terceiro script. Eu tenho um script aqui chamado cria VMs. Olha ele aqui. O que esse script ele faz? Se você olhar, se eu mostrar aqui para vocês a sequência dele, ele pede uma série de parâmetros. Olha o que ele pergunta. Ele pergunta um arquivo de settings, o nome da minha conta, a imagem, o nome da VM, o tipo de máquina que eu quero criar. E aí ele cria uma VM usando esses parâmetros. Olhem que interessante quando eu mando executar o script. Olha o que ele fez. Ele traz para mim os dados que eu coloquei lá. Então eu coloco aqui, por exemplo, a minha senha é... O meu usuário que eu quero criar é admin. Eu quero criar uma máquina de nome Quinta. A minha conta no Azure se chama MSDN Premium. O meu settings file eu não quero definir. A minha conta de storage se chama Storage Brasil. O meu domínio se chama SimSeek. A minha conta de domínio eu vou colocar como se fosse a mesma. O meu usuário que eu quero criar vou chamar de Quinta User. O nome da imagem, por exemplo, Windows Data Center, Windows 2012, R2 Data Center. O tipo de instância que eu quero criar, por exemplo, é uma small. O nome da rede que eu quero criar é VM Brasil, que é o nome da minha rede virtual dentro do Azure. Quando eu der um OK aqui, qual vai ser o processo que ele vai seguir? Ele nada mais faz do que criar uma VM. Olhem aí, ó. Ele lê a minha conta e cria uma VM com os dados que eu defini. Não é interessante? Então notem que você acaba criando um portal de autoatendimento para os usuários do próprio Azure. Então eu consigo criar scripts que perguntam parâmetros, eu informo esses parâmetros e depois a execução acontece em cima deles, o que torna o SMA mais interessante ainda. Voltando àquele exemplo inicial, agora vamos relembrar o que a gente falou até aqui. Então, o primeiro passo que a gente viu é o PowerShell DSC. Qual é a função do PowerShell DSC? A função dele é eu conseguir, por exemplo, configurar uma máquina de uma forma padronizada. E nós vimos o SMA. O que é o SMA? O SMA nada mais são do que scripts colocados dentro do Azure, que eles podem ser agendados ou não, e eles manipulam o Azure. Usando os dois recursos ao mesmo tempo, eu consigo padronizar a criação de VMs. Por exemplo, eu crio um script que ele tem uma parte de PowerShell e uma parte de SMA, que ele cria as máquinas virtuais, usa o DSC para configurar como essa máquina virtual vai ser e entrega isso para o usuário apenas com um clique dentro do portal do próprio Azure. Eu não preciso ter uma ferramenta, não preciso lembrar padrão, não preciso nada. Eu criei um script que faz isso sozinho para mim. Algumas situações muito específicas. Por exemplo, eu trabalhei num cliente há pouco tempo que a necessidade deles é que todos os dias à noite eles precisavam que o banco de dados fosse derrubado e fizesse o backup. E isso acontece sempre a 1h da manhã. Foi fácil com SMA. O que esse script do SMA faz? Inclusive, eu copiei esse script daqueles padrões que vocês viram lá da galeria de exemplos. Esse script, ele derruba a máquina virtual desse servidor de banco de dados do usuário, pega os dados do VHD, copia para uma outra área dentro do ambiente do próprio Azure, que é o PowerVault, que é a parte de backups do Azure. E aí ele sobe de novo essa máquina virtual. Ou seja, é um processo automatizado, agendado para acontecer todos os dias a 1h da manhã, e que o cliente ficou satisfeito porque era esse tipo de necessidade simples que ele tinha, mas que ele não queria todo dia a 1h da manhã chegar lá e rodar comandos na mão. Então, é muito bom você, trabalhando hoje em dia com Azure, aprender a mexer com automação. E não é difícil. De novo, e se eu quiser aprender SMA, como é que eu posso fazer? Lembra-se dos Virtuais Lab? Lá no Virtual Lab, tem um dos laboratórios que é o Service Manager Automation do Azure.
Então você pode usar um laboratório virtual dentro do TechNet Virtual Labs para aprender a mexer também com esse recurso do SMA. Então tá bom, pessoal. Esse assunto eu sei que não é muito básico, né? Na verdade, os assuntos que a gente falou aqui, né? PowerShell DSC, SMA, provavelmente quem de vocês já conhecia PowerShell entendeu de cara o que o DSC é. Alguns que não conhecem entenderam a ideia, mas ainda vão ter que estudar um pouco mais sobre como que ele funciona. Mas aí vale de novo, usem o Virtual Labs do TechNet. E também o SMA, ele na verdade exige como pré-requisito que você conheça PowerShell. Então, como todos os que são hoje de infra e mexem com Microsoft, PowerShell é uma necessidade. Nós temos que aprender PowerShell para poder continuar trabalhando, principalmente com Azure, com automação, nesse novo mundo que está se abrindo aí para a gente. Eu vou colocar aqui na tela os links para quem quiser copiar de como utilizar tanto o TechNet Virtual Labs, quanto aquela biblioteca do DSC. Deixa eu copiar ela aqui para dentro de uma janela de texto. Então, esse é o link do Virtual Labs. E agora eu vou pegar aqui o link da biblioteca do PowerShell DSC. Ok? Então, vamos copiar ele aqui. Esse é o link do PowerShell DSC. Então, utilizem esses dois links, o primeiro para abrir os Virtual Labs e o segundo para procurar documentações a partir do PowerShell DSC, caso você vá utilizar também esse recurso. E é isso aí, pessoal. Se ninguém tiver alguma pergunta, Thiago, se quiser fazer o encerramento. Tranquilo. Marcelo, cara, isso que eu vi hoje aqui eu não conhecia, assim. Eu sabia do PowerShell DSC, mas eu não tinha ideia de que facilita muito a questão de trabalhar, né? Com coisas que você tem que fazer sempre. Por exemplo, o meu site fica no Azure, né? E eu tinha umas máquinas virtuais, tenho umas máquinas virtuais lá e num dia eu esqueci de desligar. Cara, o que aconteceu? Ficaram ligadas, acabou o voucher lá de dólar para a gente poder utilizar. E o meu site ficou, acho que uns 3, 4 dias parados porque não tinha mais dinheiro no Azure. Então isso daí é uma coisa que tive que pagar. Então agora já aprendi que eu posso automatizar esse serviço de desligar a máquina, como exemplo que você deu. Só que o bacana é que abre muito a mente para outras questões, né? Como você disse ali, tem 180 scripts prontos para a gente usar, fora que a gente pode customizar, pode criar, né? Sim. E esses scripts prontos, a ideia é você usar eles de início. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um script como o exemplo que ele deu lá, que para todas as máquinas virtuais e faz a cópia delas para outra localização. Você pode fazer isso, por exemplo. Cara, muito bacana. Tem a possibilidade de numa nuvem pública utilizar esses scripts agora no System Center VNext, no VMM, dá para fazer essa conversa, né, entre on-premise com a cloud, não dá? Dá, porque o VMM 2012, o 2016 agora, né, que ele vai sair, ele já leu o Azure. Mas a ideia nem precisa, porque quando você quer criar um script que manipula diretamente o Azure, você pode baixar o PowerShell, né? Você baixa o módulo de PowerShell para Azure e usa direto, você nem precisaria do VMM. Que o VMM, ele não tem essas automações, né? Mas se você quiser, por exemplo, fazer isso gráfico, eu, na verdade, indicaria o Orchestrator. O Orchestrator, cria o handbook por lá mesmo, né? Isso. Aí você vai no Orchestrator e cria. Ah, show de bola. O Robson Carlos está dizendo aqui, eu entendi, mas eu não sei muito de PowerShell, mas essa dica do lab eu adorei. Eu acho que alguém apagou aqui. Não, fui eu que respondi.
Ah, foi você? Foi. Ah, tranquilo. Valeu, Robson. É isso aí, cara. A ideia é essa mesmo. A ideia aqui não é nem a gente conseguir fazer isso em tão pouco tempo, né? Mas é você ver o que dá para se fazer, que é o que o Thiago estava falando. A partir do momento que você sabe que esse recurso existe, você sabe para que usar. Quando a gente nem sabe o que é isso, simplesmente vai lá no Azure e vê o que é esse tal de automation que tem aqui. Então agora vocês já sabem para que usar. E dá para ter uma ideia de que dá para fazer bastante coisa com ele. Pô, sensacional, muita coisa mesmo. Cara, show de bola, cara. Ó, o Carlos Henrique também tá dizendo aqui, não conhecia esses recursos, bacana demais. Pois é, muito bacana mesmo. Marcel, cara, eu gostaria de te agradecer, passar essas informações aí que, pô, cara, são bem valiosas para quem trabalha com gerenciamento, né? Gerenciamento, infraestrutura, porque, como você disse, se você não automatizar as tarefas, cara, você vai ter que contratar um monte de braço ali, né? E hoje, com esse corte de custo, tá complicado, né? Então, pode ser que você garanta seu emprego numa dessa, né? Eu vou responder a pergunta só do Adolfo aqui, que a pergunta do Adolfo é o seguinte: como é que eu faço? Eu posso usar o PowerShell, o SMA, para mexer não com VMs, mas sim com a parte web, com sites? Pode sim, tá, Adolfo? Na verdade, você tem que pensar o seguinte: tudo que o PowerShell dos módulos do Azure consegue manipular, você vai poder botar dentro do SMA. Tanto que o jeito mais fácil de criar esses PowerShell, a gente faz o seguinte: a gente pega, instala o PowerShell, o módulo de PowerShell do Azure numa máquina qualquer, eu instalo na minha máquina, abro a minha conta no Azure a partir da minha máquina e eu testo os PowerShell primeiro. Então, por exemplo, tem PowerShell no módulo do Azure para criar um website, para definir configurações dele? Tem. Então, se tem, basta você criar o script e colocar ele dentro do automation. Exemplo que você talvez possa fazer isso. Talvez você tenha uma determinada rotina no seu website de limpeza de dados. Primeiro você testa esse PowerShell na sua máquina, se conectando no Azure. Depois que esse PowerShell funcionou, basta você copiar ele para dentro do SMA, que ele vai funcionar também. O princípio é o mesmo. Então, não ache que o SMA ele é limitado. Ele faz as mesmas coisas que você consegue fazer utilizando o PowerShell a partir da sua máquina. Ok? É isso aí. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente o Marcelo. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aí até essa hora aí. Estamos aí, vários guerreiros aí. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante hoje, uma coisa diferente, sensacional. E obrigado, Marcelo, essa disponibilidade, cara. Obrigado mesmo, Eu valeu. que agradeço, cara. Pode contar comigo aí para a próxima. Opa, já fica meio esperto aí que tá na agenda. Tá bom, então. Bom, pessoal, eu vou finalizar a gravação para ela não ficar extensa, tá? E vocês podem continuar por aí, beleza? Só um minutinho.